projeto Conexão Mata Atlântica implementa várias ações, como, por exemplo, a recuperação e reflorestamento de áreas degradadas, áreas de nascentes e margens de corpos d'água. Um dos muitos reflexos dessas ações é o retorno gradativo de diferentes tipos de animais silvestres. Este retorno é necessário e muito bem-vindo, pois os animais desempenham funções específicas nos ecossistemas e nos beneficiam de maneira direta ou indireta através dos chamados serviços ecossistêmicos. Nesta videoaula vamos falar das serpentes, suas principais características e os benefícios que elas trazem ao meio ambiente. Para começar, vamos desmistificar um pouco o conhecimento popular sobre as serpentes. As serpentes, ou cobras, como as pessoas geralmente chamam esses animais, elas são historicamente injustiçadas, têm uma má fama. Existe uma série de histórias, lendas, crendices que são contadas pelos nossos avós, pais, que associam esses animais a malefícios, que o objetivo desses animais é atacar as pessoas, é afetar alguém. No entanto, esses animais eles não têm esse objetivo, isso é uma grande inverdade. As serpentes elas só atacam quando elas são pisoteadas ou quando elas são manuseadas, quando uma pessoa tenta pegar o animal e para tirar foto, fazer alguma coisa, elas podem sim atacar, mas não é objetivo em momento algum da serpente atacar as pessoas. Durante a interação com o ser humano, infelizmente a grande maioria das serpentes são mortas nesse processo, porque as pessoas acabam entendendo que toda serpente é venenosa, é perigosa e vai causar algum mal à pessoa. Então isso ameaça as espécies em toda a região de sua ocorrência, seja aqui no Brasil, espécies fora do Brasil também. E além desse tipo de ameaça, existe também a ameaça do desmatamento, da perda de habitat. Esses animais estão perdendo as suas casas, os seus habitats, durante esses processos de desmatamento, a forma como as pessoas têm derrubado as florestas. E isso, obviamente, vai levar também a um maior encontro entre pessoas e serpentes, porque as serpentes estão perdendo o seu habitat, perdendo a sua casa, e elas se aproximam de áreas urbanas ou de áreas rurais, de propriedades rurais, devido a este fator. Por isso, gera um aumento das taxas de mortalidade, mais serpentes são mortas nesses encontros com os seres humanos. As serpentes prestam serviços ecossistêmicos muito importantes para o meio ambiente em geral. As serpentes são animais extremamente importantes para a manutenção e funcionamento dos ecossistemas, para o meio ambiente como um todo. Elas são predadores por excelência. Serpentes são predadoras de uma série de grupos de animais. Animais que também são indesejados pelos humanos muitas vezes. Aranhas, escorpiões, lesmas. Serpentes se alimentam de anfíbios. Existem serpentes como, por exemplo, a mussurana, que é uma serpente preta grande, de grande porte, muito bonita, que se alimenta inclusive de outras serpentes. Ela come inclusive a própria jararaca, que é uma serpente tão temida, e ao mesmo tempo elas são uma fonte de alimento para uma série de organismos, como aves, aves de rapina, outras serpentes, até anfíbios e invertebrados se alimentam de serpentes também. Então esse fator faz com que as serpentes sejam um elemento chave no ecossistema, na interação entre as espécies. Ou seja, nas teias alimentares, onde nós temos ali os organismos interagindo, para que os ecossistemas continuem funcionando normalmente, esses animais são essenciais. Em uma de nossas aulas anteriores, nós falamos sobre os problemas causados no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, devido à ausência dos lobos na região. O impacto foi tão grande que os próprios rios mudaram na região. Mas esse caso não é isolado. Maritacas infestaram cidades inteiras e causaram muitos estragos por conta da ausência do seu predador natural. Com as serpentes, não é diferente. A perda de serpentes ela é tão dramática que nós podemos gerar o que nós chamamos de ausência de controle biológico natural de pragas. Inclusive, teve um evento recente que foi observado no sul, lá na Austrália, em que houve uma infestação de ratos, de roedores, por outros motivos, um deles a ausência de serpentes, que eram os principais predadores de ratos ali naquela região. Então o pessoal lá teve uma perda muito grande de
plantações, os ratos invadiram as casas, outros fatores climáticos também afetaram nessa proliferação de ratos. Entretanto, a ausência de predadores naturais contribui diretamente com este efeito. Então, perdendo serpentes, nós potencialmente levamos ao aumento de animais indesejados que muitas vezes são considerados pragas agrícolas, como por exemplo os roedores. Além dessa importância ecológica das espécies de serpentes, tem uma importância muito grande que acredito que algumas pessoas já conhecem, e é a importância farmacológica e medicinal das serpentes. Principalmente as serpentes que têm toxinas, que têm veneno. Essa substância é extraída e a partir dessa substância é desenvolvido um determinado medicamento. Um exemplo clássico é o medicamento chamado captopril, que é um remédio utilizado para controle da pressão arterial, que é extraído do veneno da Bótropis jararaca, que é uma das espécies mais comuns de jararaca da Mata Atlântica, da zona da Mata Mineira. O veneno da serpente é utilizado para a criação do soro antiofídico, que é aquele soro que você recebe caso seja picado por uma serpente peçonhenta, uma serpente que de fato possa te causar algum dano à sua saúde. Agora nós vamos responder a uma pergunta que sempre esteve na boca do povo. Essa cobra é venenosa? Na verdade, a pergunta mais correta seria: essa serpente é peçonhenta? O termo mais correto que nós utilizamos é o termo peçonhento. Animais produzem veneno para sua defesa, defesa ou para predação. Os animais que são classificados como venenosos são aqueles em que, se você tocar o animal e por acaso toca na pele ou numa glândula, como no sapo cururu, você toca, aperta a glândula e solta aquele veneninho. Se você tocar, ingerir ou pegar em alguma área que está machucada, você pode sentir algum sintoma de envenenamento. Então esses animais venenosos, eles não conseguem colocar o veneno dentro do seu corpo, inocular o veneno. Por outro lado, os animais peçonhentos, classificados como peçonhentos, eles têm estruturas próprias, específicas, para inocular o veneno dentro do corpo do organismo. Dentro do corpo de uma presa ou, claro, de uma pessoa, no caso de acidentes ofídicos. Os escorpiões, que tem aquela pontinha da cauda, o aguilhão, que é utilizado para inocular o veneno. Alguns aracnídeos, que são peçonhentos, que conseguem inocular veneno também através das quelíceras. E, claro, uma parte de serpentes peçonhentas que são observadas aqui no Brasil. As serpentes podem ser classificadas em dois grandes grupos: as peçonhentas e as não peçonhentas. Nós fazemos essa classificação com base na dentição, ou seja, nos dentes das serpentes. Então existem aquelas que têm uma dentição do tipo áglifa, que são serpentes que não têm um dente especializado para inocular o veneno na vítima. Então ela tem dentes normais, dentes maciços. E essas espécies elas não são peçonhentas. Exemplos são a jiboia, a sucuri, algumas cobras cipó, que são animais que matam as suas presas por constrição. Elas apertam, agarram a presa e matam por constrição. Então são serpentes não peçonhentas. Um outro grupo de serpentes que tem uma dentição que nós chamamos de opistóglifa, em que ela tem um dentinho especializado que consegue inocular veneno, entretanto fica na parte de trás, lá no fundo da boca do organismo. São serpentes que tradicionalmente são consideradas como não peçonhentas, no entanto elas conseguem inocular veneno, sim, em suas presas elas inoculam veneno e raramente elas causam acidentes em humanos, porque geralmente são espécies que têm ou a boquinha pequena, ou o dente é muito lá no fundo, ela não consegue atingir uma área viável para a inoculação do veneno na pessoa. Já as serpentes que são classificadas como proteróglifas, ela tem um dente especializado, que fica mais na parte mais da frente da boca do organismo, e esse dente ele é sim especializado para inocular veneno. As serpentes proteróglifas, um grande exemplo são as corais verdadeiras. As cobras corais verdadeiras, do gênero Micrurus, são serpentes que são proteróglifas e têm essa presinha especializada para inocular veneno. E por fim, nós temos as serpentes que são solenóglifas. As serpentes solenóglifas, estas sim são as serpentes que causam a maioria dos acidentes ofídicos no país, que têm presas altamente especializadas para inoculação do veneno. É igual uma agulha de uma injeção. Ela tem uma presa especializada que tem uma canícula, ali por dentro passa o veneno, que sai de uma glândula que fica na cabeça do animal. Na hora do bote, essas serpentes conseguem projetar esses dois dentes especializados para frente para facilitar
a predação, né? E também, no caso de acidentes ofídicos, facilita o ataque sobre uma pessoa. São as jararacas, caiçacas, a urutu-cruzeiro, jararacuçu, que são nomes populares de espécies de um mesmo gênero, que são as famosas jararacas. Temos a serpente do gênero Crotalus, todo mundo conhece por conta de um chocalhozinho que ela tem na ponta da cauda, que são as cascavéis. E temos também a serpente chamada Lachesis multa, que é conhecida em algumas regiões como surucucu, em outras como o pico de jaca, por conta do formato das suas escamas, que lembra a casca de uma jaca. Então são animais que têm essa presa especializada e que conseguem de fato inocular veneno na presa, e são sim espécies mais perigosas, de interesse médico. Essas serpentes que são consideradas peçonhentas, que são as serpentes que têm dentição opstóglifa, proteróglifa e solenóglifa, elas também são divididas em serpentes de menor interesse médico e serpentes de maior interesse médico. Serpentes que, quando ocorrem acidentes ofídicos, que são casos de picada, de envenenamento numa pessoa, nós chamamos de acidente ofídico, as serpentes de maior interesse médico demandam um tratamento urgente da pessoa, porque elas podem sim levar a pessoa a óbito. As serpentes de menor interesse médico, que são as opstóglifas, quando acontece algum acidente, geralmente os sintomas são dor local, um pequeno inchaço, um edema, também necessita de tratamento médico, porém direcionado à resolução e ao controle dos sintomas, mas não causa nenhum tipo de reação grave. Já as serpentes de interesse médico, que são as serpentes proteróglifas, no caso a coral verdadeira, e as serpentes solenóglifas, que são as jararacas, cascavéis e a pico de jaca, Lachesis multa, estas sim são serpentes que nós consideramos de alto interesse médico devido a essa condição, por causarem risco de vida à pessoa. É importante destacar que no Brasil temos cerca de 420 espécies de serpentes. Apenas 17% são consideradas como de maior interesse médico. Aproximadamente 86% dos acidentes ofídicos registrados no país são causados por jararacas. Por volta de 9% são causados por cascavéis. Cerca de 4% são causados por surucucu pico de jaca. E aproximadamente 1% são causados por corais verdadeiras. Agora, com esses dados, é muito importante que a população entenda que não é necessário matar as serpentes, afinal, a maioria não causa danos. Aqui vai uma informação muito importante. A diferenciação entre as serpentes peçonhentas e não peçonhentas não se dá pelo formato da cabeça. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que se a cabeça é triangular, ela é peçonhenta. Isso não é verdade. Um exemplo disso é a jiboia, que possui cabeça triangular, mas não é peçonhenta. Então, fica a pergunta: como o produtor rural pode diferenciar uma espécie peçonhenta da não peçonhenta? O que nós usamos de fato como característica para identificar uma serpente peçonhenta é a presença de uma estrutura que nós chamamos de fosseta loreal. São duas aberturas que a serpente tem entre os olhos e as narinas, que são órgãos termorreguladores em que a serpente utiliza para detectar presas no ambiente através do calor, e com esse órgão ela consegue caçar e aumentar o seu potencial de caça. Então as serpentes que têm fosseta loreal são serpentes peçonhentas de interesse médico. Quais são essas serpentes? As jararacas, as caiçaracas, as urutus, as cascavéis têm fosseta loreal, a Lachesis multa tem fosseta loreal. Aí temos sempre uma exceção na regra, como tudo na biologia existe uma exceção à regra. As serpentes do gênero Micrurus, que são as corais verdadeiras, elas não têm fosseta loreal. E elas são peçonhentas de interesse médico, porém elas não têm fosseta loreal. Claro que o produtor, durante um encontro, uma pessoa que encontre uma serpente em campo, em qualquer lugar, ela não vai se aproximar para confirmar se o animal tem ou não tem a fosseta loreal. Então, algumas dicas são importantes para que você possa reconhecer se é uma serpente de fato perigosa para você. A primeira coisa que nós indicamos é nunca tocar no animal, sempre evitar o manuseio do animal em qualquer hipótese. Segundo, se você observar que ela tem um chocalho, certamente é uma cascavel.
É o único animal que tem chocalho aqui no Brasil. Uma outra característica, se você observar aquele padrão que nós chamamos de padrão de cor coral, ou seja, uma espécie que tem os anéis coloridos, vermelho, preto, amarelo, branco, já mantém distância. Existem as corais verdadeiras e falsas, no entanto, essa diferenciação ela é feita por especialistas. Então, se você observou o padrão coral, padrão coralíneo, mantenha a distância. Mesmo com todas as precauções, acidentes ofídicos acontecem. Então, aqui vai um checklist do que fazer e o que não fazer nesse caso. Primeiro, o que fazer? Manter a calma. Caso o acidente ocorra, manter a calma, não tem que se desesperar. Existe um tempo para que você seja socorrido. Segundo, lavar bem o lugar com água e sabão. Caso a picada seja num membro, na mão ou no pé, manter esse membro elevado para cima mesmo. Bota o pé para cima enquanto está sendo transportado para o hospital e correr para o hospital para que seja administrado o soro antiofídico. Este é o único tratamento. O que não fazer? Não fazer torniquete, que é aquele aperto que se faz no braço. Nunca passar qualquer outra substância. Muito importante que não tente sugar o veneno, botar a boca e tentar sugar o veneno, remover o veneno. Tentar cortar o lugar da picada para extrair o veneno também não funciona. Uma vez que o animal inseriu o veneno na sua corrente sanguínea, já está ali dentro. O que tem que fazer é correr para o hospital e tomar o soro antiofídico. Agora nós vamos até a Fundação Ezequiel Dias. Lá existe um serpentário, onde se recebe diariamente serpentes capturadas em diversas situações. Elas recebem todos os cuidados necessários para a preservação e possível reintrodução à natureza, além de fornecer o veneno para a produção de soro antiofídico. Nós estamos no serviço do animal peçonhento da Fundação Ezequiel Dias, que é o chamado serpentário, onde a gente recebe as cobras, mantém em cativeiro. Quando eles chegam aqui, eles passam de ser animal silvestre para a condição de animal de laboratório. Aí existem normas, procedimentos para você manter esses animais em cativeiro, né? E cuidar do bem-estar desse animal e obter o veneno deles para produzir os antígenos. Então, quando esses animais chegam, eles são identificados, ele passa por uma triagem. Essa triagem é para a gente fazer o que a gente chama de biometria, que é pesar o bicho, medir, olhar sexo, colocar microchip, aplicar vermífugo, aplicar um antiparasitário externo no animal e preparar esse animal para a entrada dele no cativeiro. Ele passa por uma quarentena de 90 dias. Essa quarentena de 90 dias é para que o animal acostume em cativeiro, na caixa e tudo. É suficiente para a gente ver se ele veio com alguma doença ou não da natureza. E esse animal, dessa quarentena de 90 dias, passa por uma segunda quarentena de mais 90 dias. Depois de 180 dias, a gente considera esse animal apto a ir para o criatório permanente. Então são salas de criação, onde a gente separa os animais por espécies. Então a gente tem sala seca, sala úmida, onde a gente controla a vida desse animal, alimentação, troca de pele, né? E faz a extração de veneno desse animal e prepara esse veneno para ser inoculado nos cavalos soroprodutores. É interessante a entrega de animais na FUNED, não só para essa questão de produzir o soro, como a questão também da gente poder mapear quais as espécies de animais estão sendo encontradas na natureza e em Minas Gerais. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos animais exóticos que estão na natureza competindo com as espécies existentes no estado de Minas Gerais e no Brasil. Por exemplo, muito comum que as pessoas conhecem, que eles chamam de cobra do milho, que é a corn snake, né, a Pantherops, que é um animal que já se tornou a corn snake brasileira, porque a gente recebe pessoas que encontram esse animal solto na natureza, não sabe que animal que é e traz para a gente poder identificar, e a gente vê que é um animal exótico. Outra coisa importante também, a gente sabe como que está sendo o deslocamento desses animais peçonhentos no estado de Minas Gerais e no Brasil. Você pode encontrar cascavel numa região que não tinha anteriormente e está tendo. Por que está tendo? É modificação ambiental, foi introduzido
como que é a situação. Então a gente tem condição de abastecer os órgãos governamentais com análise das espécies que a gente recebe aqui, né? Não só de cobra, como de aranha, escorpiões, né? Animais peçonhentos em geral. O nosso objetivo com o projeto Conexão Mata Atlântica é fazer com que os animais retornem às áreas recuperadas, né? Não só as serpentes, mas predadores de serpentes, presas de serpentes, uma série de outros animais que vão desenvolver as suas funções ecossistêmicas, né? Cada um tem uma função específica que vão gerar em serviços ecossistêmicos, que são os benefícios diretos e indiretos que nós recebemos da biodiversidade.